Antena Minho, Braga, 106. À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho. Sejam bem-vindos para mais uma emissão do Ideias com J, às quintas-feiras, com repetição aos domingos, pouco depois das 9 da manhã. Começo por saudar-vos, ao Fernando Costa da Iniciativa Liberal e ao Miguel Cunha da JSD. Como estamos na Braga Romana, AV, não é? Como se usa dizer. Não contamos com a presença do António Joaquim, da JCP, nem do André Patrão, também brincando um bocadinho, enfim, dois gladiadores que ficaram pelo caminho e chegaram aqui hoje para o programa, o Fernando e também o Miguel. Sejam tão bem-vindos para o programa de hoje, e vamos começar porque há alguns temas que vão aqui ser abordados, começando, Fernando, pela Comissão de Inquérito à TAP, que nesta quinta-feira, à hora que estamos a gravar o programa, tem o Ministro João Galamba a responder às perguntas dos deputados, finalmente, à espera que se faça luz sobre alguns dos assuntos, algumas das situações menos bem explicadas que terão estado nos últimos tempos no debate político. Sim, antes de mais nada, boa tarde a todos, boa tarde ao Rui, boa tarde ao Miguel, um abraço a toda a gente que nos está a ouvir, seja agora em direto ou mais tarde via podcast. Um abraço também ao resto do painel que não está aqui presente hoje, não sei se é provavelmente por causa da comissão que está a dar aqui em concorrência com este programa, mas sim, nós estamos a entrar aqui e ao longo dos últimos meses temos comentado os casos e casinhos deste governo, que faziam pareciam quase parte de um enredo de uma novela muito esquisita. Agora já estamos a entrar em patamares de Netflix, quase de séries policiais e criminais. Portanto, nós tivemos agora na quarta-feira as declarações do Frederico Pinheiro, o assistente do Galamba, e desde então já também tivemos, creio que ontem até às 2 da manhã durou a Comissão Parlamentar, que também contou já com as declarações da Eugénia, a famosa personalidade que também está aqui muito metida aqui no processo. Chefe de gabinete. Exatamente, chefe de gabinete. Portanto, a primeira coisa que podemos tirar ilações é que, independentemente de quem está a mentir, alguém está a mentir, porque já estamos a ver incongruências, não só entre o que foi dito por Galamba e pelo primeiro-ministro António Costa e depois mais tarde por Frederico Pinheiro, mas também já dentro do próprio governo já vemos incongruências. Portanto, não sabemos quem está a dizer a verdade, mas sabemos que alguém não estará a dizer a verdade. Portanto, temos aqui vários patamares, desde como, quando e como se chamou o SIS, se Frederico Pinheiro foi agressor ou se foi agredido. Temos a questão das notas relativamente às reuniões da TAP, que estariam no computador, a questão do sequestro no Ministério, se era mesmo um sequestro ou se era a prevenção de um crime. Temos as ameaças físicas de Galamba a comprovar-se, obviamente, apesar de algumas conversas até já terem sido expostas. Temos a questão do apagão do WhatsApp, que era para recuperar mensagens apagadas e que efetivamente depois perdeu-se o conteúdo todo. Portanto, temos aqui depois ainda algo mais grave que tem a ver com as questões das relações estreitas com o SIS. Portanto, para mim é muito importante perceber esta parte em particular, porque temos que perceber quais são as relações que o nosso Estado aplica com as entidades do Estado e com as entidades nacionais. Portanto, neste caso ainda mais, estamos a falar do SIS. Portanto, eu mais do que considerações, porque neste momento ainda não podemos dar nada como fundamentado ou como vinculado, portanto ainda falta apurar-se a verdade. Não vou esconder que acho que as declarações de Frederico Pinheiro foram bastante claras e concisas e parecem bem fundamentadas, mas em todo caso ainda é preciso apurar-se a verdade. Mas mais do que o que ainda vamos vir a saber, que ainda calcula-me que ainda vai ser alguma coisa para os próximos meses, mas aquilo que já sabemos, a pergunta que eu deixo mais de considerações, até porque sei muito menos do que as pessoas que estão aqui envolvidas, deixo as seguintes dúvidas. Primeiro, já vimos António Costa, o primeiro-ministro António Costa, já vimos um rol de demissões ao longo do seu mandato por variadíssimas razões, muitas delas, na minha opinião, muito menos graves do que esta situação que temos agora presenciado. Portanto, eu pergunto
o que é que mudou? O que é que mudou na política e no conceito do António Costa sobre quem se mantém no governo ou não? Porque já vimos demissões por polémicas, até questões relacionadas com um tweet nas redes sociais de um antigo ministro ou secretário de Estado, e portanto eu não percebo, vendo a gravidade dos fatos, de Galamba, que também já tinha apresentado o seu pedido de demissão, não percebo o que é que mudou, e deixo essa pergunta para quem nos está a ouvir. E para o Miguel também, para partilhar a sua opinião. A segunda pergunta que eu deixo é: nós estamos a ver um caso que, acima de tudo, está embutido no processo TAP, onde o governo tem altas responsabilidades, como é óbvio. Portanto, se nós estamos a ver amostras de como é que é feita a gestão, depois vamos ver, independentemente, lá está, da verdade que irá ser apurada, mas já estamos a ter amostras bastante evidentes de como é que este processo é gerido. Eu pergunto, se este processo é gerido assim, como é que se há gerido o resto? E por último, eu creio que ninguém aqui nesta mesa tem uma vontade absoluta que este governo caia amanhã, não por concordar ou discordar das suas políticas, mas que obviamente ninguém quer uma crise política no imediato, até porque estamos em fase de recuperação, mas há limites, e eu, olhando para estes casos, o que eu pergunto é, se caso se apura a verdade dos factos que têm sido relatados, nomeadamente esta semana, nomeadamente por Frederico Pinheiro, e o governo não cair, o que eu pergunto é, esquecendo agora de direita ou esquerda, o que eu pergunto é: qual é o caso suficientemente grave, a partir daqui, para o governo cair? Onde é que está traçada a linha agora? É isso que eu não fico muito confuso. É importante, naturalmente, sabermos o conteúdo das declarações que João Galamba está a prestar. Irá ser, espera-se pelo menos, tem-se aguardado que exista uma clarificação sobre esse processo todo, recordando que esta comissão de inquérito à TAP começou com um determinado objetivo e agora, enfim, já derivou para outros caminhos, nomeadamente levantando questões que são importantes, creio que para a sociedade portuguesa, que não tem tanto a ver com aquele que é o nosso dia-a-dia, com o IVA zero, que pelos vistos não funciona, com o aumento de 29% de portugueses que estão sem médico de família, com o aumento do desemprego, novamente, para valores que são preocupantes, mas levantam outras questões que têm a ver com o próprio funcionamento da democracia e que é com a atuação do SIS, que pelos vistos, e segundo aquilo que se entendeu ontem das declarações da chefe de gabinete de João Galamba, foi ela que contactou o CIRP, que depois recebeu a chamada do SIS. Portanto, há aqui uma chefe de gabinete que tem condições para chamar a secreta portuguesa para intervir em situações, o que leva a concluir que qualquer chefe de gabinete, em situações mais ou menos dúbias e de difícil avaliação, pode chamar os serviços de espionagem para intervenção. Pelo menos essa é a leitura que se faz assim, de uma forma um pouco superficial, não tão superficial como isso, mas atendendo à luz dos factos. Miguel. Então, desde já também começar por cumprimentar o Rui. Hoje não estou como comentador, obviamente. Exatamente. Cumprimentar aqui o Fernando, que hoje ficamos reduzidos aqui no painel à metade. O Rui fez uma analogia interessante da Semana Romana. Tivemos aqui a Semana da Braga Romana e tivemos aqui dois gladiadores que estão em falha aqui na batalha. Infelizmente, já numa das partes, se calhar, já é um bocadinho mais apanágio em semanas sensíveis, mas acredito também que a audiência do João Galamba esteja a puxar muita atenção das elites socialistas e, portanto, também acredito que fique por dar essa justificação. O Rui há um bocadinho estava a falar da questão do acesso à informação, de poder conseguir chamar as secretas de parte de uma chefe de gabinete. Foi das notas que estava a ouvir na viagem para cá, era precisamente de que a Ministra da Presidência informa que todos os membros dos gabinetes são instruídos, que é matéria classificada, e acredito que vai ser nesta linha de justificação que a chefe de gabinete vai argumentar, que chamou as secretas. Uma coisa que também hoje acredito que esteja a ser discutida à medida que nós estamos aqui a fazer também este nosso debate, é também João Galamba a fazer uma defesa de honra. João Galamba tem que fazer uma defesa de honra de duas partes, que é, se por um lado já fez uma comunicação escrita e uma comunicação verbal a dar um facto, também hoje é facto que a chefe de gabinete ontem o contradiz, nomeadamente sobre quem foi o player que lhe chamou as secretas, uma vez que João Galamba tinha dito que seria só depois
de dar conhecimento ao Primeiro-Ministro e à Ministra da Justiça que tinha sido feito o contacto com as secretas. Hoje, ou melhor, ontem, de madrugada, foi a própria chefe de gabinete informar que, antes de inclusive informar o próprio Ministro, deu nota às secretas do computador e da tentativa de roubo desse computador. Uma coisa que também ontem ficou bastante claro nas intervenções de Frederico Pinheiro foi que esta ingerência que houve da CEO da TAP à data, da Christine Widner, e deste ensaio que foi feito e da preparação que foi feita de antemão, também não era prática comum. O próprio Frederico Pinheiro tinha integrado outros gabinetes do governo e não reconhecia essa frequência e essa normalidade que João Galamba e o Primeiro-Ministro foram vendendo à medida que íamos falando deste dossiê. E novamente, desde o primeiro momento, esta é uma questão que o próprio Ministro e o próprio Partido Socialista têm-se recatado de responder, é o porquê de ter havido esta reunião prévia, se realmente foi concertado ou não, e acredito eu, há pouco o Fernando lançou aqui o repto da importância das notas, acredito eu que seja precisamente o conteúdo dessas notas que possa causar alguma celeuma, precisamente por ter havido, de acordo com as declarações de Frederico Pinheiro, uma concertação de pergunta-resposta e preparação de cenários que o João Galamba também já veio desculpar. Foi das pequenas coisas que eu ainda consegui ver antes do programa começar, que seria a questão da tradução, que Christine Widner, que sabe-se que estava já há vários meses na administração de uma empresa pública portuguesa, tinha uma barreira linguística e que tinha receio de se comprometer e que por isso a preparação até que fazia certo sentido. E que estaria nervosa. Exatamente, é aqui esta ingenuidade que daqui na resposta acho que também é um confronto muito grande. Outra questão que aqui acaba por também nos deixar um bocadinho mais sensíveis é precisamente depois de todo aquele cenário que António Costa e João Galamba pintaram em torno de Frederico Pinheiro, vitimizando, como já tinha sido feito antes com o próprio secretário de Estado, Hugo Mendes. Agora foi Frederico Pinheiro, nesta senda mais recente, que foi tido como uma vítima e que novamente tem que ser interpretado face à encenação que tem vindo a ser feita, como novamente o desviar das atenções do verdadeiro propósito da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, que neste momento, infelizmente, a TAP já quase que está em segundo plano nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Há aqui um conjunto de comportamentos deploráveis que têm que ser apurados desde a parte da agressão física, apurar quem foi o agredido, quem foi o agressor, o que é que realmente estava em causa naquele computador, o porquê de ter sido feita uma entrega à meia-noite na rua, na via pública, do computador de serviço do Estado, que sob pena de ameaça, que isto não quero tomar a parte de Frederico Pinheiro como a verdade, mas uma vez que está exposta e que hoje é tida como verdade, tem que ser clarificada. E, entre outros aspectos, o próprio jogo de poder do Partido Socialista, que não pode ser esquecido como estando aqui a pairar. É preciso perceber que Frederico Pinheiro, por exemplo, era um homem de confiança do próprio Pedro Nuno Santos. Até que ponto é que isto nós estaremos também a tornar os mecanismos públicos como um jogo de poder do próprio Partido Socialista em debate? Uma coisa eu tenho a certeza enquanto estamos aqui, e esta questão da Comissão Parlamentar de Inquérito ir camuflando, e o rumo que está a tomar ir camuflando o verdadeiro propósito, hoje Alexandra Reis ainda não conseguiu devolver a indemnização. Por exemplo, este que era o cerne da questão da TAP, hoje continua por resolver. E hoje é muito mais noticiada a questão de quem é que foi a pessoa que acionou o SIS, se houve ou não um sequestro, de que forma é que houve a saída e o porquê de ter havido a saída e da ruptura do ex-adjunto Frederico Pinheiro do governo, e na verdade as questões continuam a pairar sobre o verdadeiro futuro da TAP, o verdadeiro impacto da injeção de capital de 1.200 milhões de euros que os portugueses fizeram na companhia aérea, e esta questão da devolução da indemnização continua por esclarecer. Dizer que hoje mesmo ficou a saber que o Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP, Tiago Aires Mateus,
apresentou a sua demissão. Não foram explicados os motivos da demissão, mas quem avança com esta notícia, à sábado, diz que foi mais um momento de tensão em torno da TAP, isto que teve a ver com o vencimento do novo CEO, que vai substituir a Cristina Romier, Luís Rodrigues, a quem a tutela, o governo, terá combinado um determinado vencimento que estaria muito acima daquilo que a Comissão de Vencimentos da TAP estaria disponível para validar. Portanto, esse choque de posições entre aquilo que a Comissão de Vencimentos da TAP entende que devia ser o valor a pagar ao novo CEO da TAP e aquele que seria combinado entre Luís Rodrigues e o Governo, pelos vistos, como se costuma dizer, não bateu a bota com a perdigota e Aires Mateus saiu. Fernando. Bem, o primeiro apelo que faço é que espero que a demissão tenha sido feita de forma ordeira e que os vidros fiquem intactos e que não haja bicicletas atiradas, nem pessoas fechadas, nem pessoas sequestradas na garagem. Portanto, ao menos já estamos nesse nível de exigência, pelo menos acho que já é esperar o mínimo. Portanto, não surpreende, é mais um fio para este novelo. Agora, relativamente à situação em si, voltando um bocadinho atrás, hoje não temos aqui o André, nem quero fazer o papel dele, mas tenho visto desde então várias declarações, até de jovens, de membros da Juventude Socialista, até com representação nas suas regiões, a dizer que o tal chamado spinning, e entre várias alegações e várias tentativas de justificação, uma delas já envolvia questões de machismo e que estamos a dar a palco a alguém que terá agredido mulheres, portanto já entramos depois em caminhos estranhos, mas acho que a principal tem sido, a principal justificação é que nós estamos a dar palco a estes casos e casinhos e não estamos a falar dos verdadeiros problemas do país e do PIB e dos números e tudo aquilo que ainda não está a afetar diretamente os portugueses, mas que devíamos dar mais ênfase. Não, eu acho que é exatamente o contrário, é o Partido Socialista que nos vai entregando de forma sucessivamente estes casos, que, como disse o Miguel, e bem, que os vai usando, e exatamente eles que os vão usando para não se falar daquilo que realmente importa, e basta ver o desvio que esta Comissão Parlamentar já está a ter a nível de tema. Portanto, o que eu fico mais assustado é ver pessoas que representam o Partido Socialista que está no governo a dizer que isto não são os verdadeiros problemas do país. Mas na minha humilde opinião, quando estamos a falar de ética, de compromisso político, de compromisso com os portugueses, de quem votou neles, uma questão de honra, de verdade, de tudo o que é aquilo, se chamam valores, e por isso é que são valores. Quando se vê isso perdido e as pessoas não percebem o porquê de falarmos nisto, parece muito mais grave do que aquilo que possa aparecer em primeiro plano. Fernando, já agora, sem fazer futurologia, mas esta audição hoje de João Galamba irá manter praticamente tudo como estava? Acho que ou criou-se demasiada expectativa para os depoimentos do Ministro e se calhar no final, e ao domingo quem nos ouvir irá dar-nos razão ou não, mas é um balão que se esvazia sem... Sim, porque isto dá uma sensação, eu não quero estar a fazer este tipo de paralelismo de uma forma tão redutora, mas faz lembrar quando eu era miúdo e fazia uma asneira com os meus pais, ou mentia, depois tentava encobrir essa mentira com outra e depois criava-se ali uma bola de neve em que as coisas já estavam completamente perdidas e os dados completamente aleatórios, e parece um bocado isso. Portanto, eu acho que vamos entrar aqui, e se calhar as próximas semanas vão comprovar isso, vamos entrar aqui com os novos dados, e depois a bicicleta afinal era um carro, e depois as notas estavam numa pasta que foi apagada, e portanto, vamos entrar aqui em detalhes que vão destacando a gestão bastante amadora deste processo e outras coisas. O que é que vai sobrar? Também calculo que vai ser fundamentalmente pouco. Portanto, vamos trabalhando com migalhas, vamos comentando isto. Se vai sobrar alguma coisa, a Galamba tem-nos habituado a surpreender-nos, pela positiva ou pela negativa, mas não consigo fazer uma futurologia muito precisa. Se calcula-me que vai ser pouco, mas vamos ver. Miguel? Sim, também uma pequena nota neste assunto. Há uma coisa que a mim me deixa bastante, por um lado, preocupado e por outro triste, que é a gestão micro que ministros, CEOs, administradores, chefes de gabinete lidam, e que estes casos nos têm vindo a dar relevo. Para mim é
Da mesma forma, eu usei este exemplo quando, para justificar a saída de Alexandra Reis, foi tida a questão da demissão, por exemplo, de um motorista que se recusava a vacinar. Como é que é possível nós termos uma companhia aérea que tem uma injeção de capital brutal do Estado, que passa por uma reestruturação grande e necessária para a empresa se revitalizar, e temos corpos administrativos a ter este tipo de preocupação? E o mesmo se passa com notas de uma reunião. Uma reunião que depois aqui acaba por ter uma questão, que é uma reunião que ocorreu em janeiro e que, passado 3 meses, causa esta celeuma toda. Se eram assim tão importantes, porque é que só passado 3 meses é que houve esta preocupação súbita, emergente e imediata com as notas que precipitam um conflito e a queda de um adjunto? Há aqui coisas que estão a falhar a explicação aos portugueses e que questionam a democracia, questionam o poder das instituições públicas, das nossas ferramentas de Estado, e que infelizmente tem sido o apanágio do próprio Partido Socialista. Isto que nós estamos aqui a falar, desta gestão micro, só mostra mesmo que das duas uma, ou o foco não está bem definido, ou por outro lado estão a tentar ludibriar a nossa atenção com coisas que realmente não são a preocupação. E neste momento... Ou ambas. Exatamente, é verdade. E neste momento, desde a educação à saúde, passando pelo apoio social, pela habitação, nós temos o nosso país a passar por grandes desafios e que estão a ser completamente descartados em função de casos que, na verdade, nunca trarão real solução para esses problemas. Muito bem, vamos avançar para outros assuntos neste Ideias com J de hoje, com o Fernando Costa da Iniciativa Liberal e com o Miguel Cunha da Juventude Social Democrata, e vamos falar das aferições, das provas de aferição que aconteceram, têm estado a acontecer, não sei se ainda vão continuar, mas creio que pela primeira vez com recurso ao digital. Sim, os alunos chamados a fazer a dar as respostas através de computador. Sim, pelo menos de uma forma lata, é a primeira vez que serão feitas as provas de aferição através do meio digital. No passado só projetos piloto para validação do conceito, e este mês arrancaram as provas de aferição. Neste caso são para alunos do 2º, do 5º e do 8º ano. São provas de aferição e não de avaliação, servem mais para perceber o grau de ensino e a forma como os próprios conteúdos estão a ser lecionados e captados para os próximos alunos. Não têm a relevância dos exames nacionais de 9º ano e de secundário. No entanto, são cerca de 250 mil alunos que estão a ser chamados para estes momentos. Tem aqui pequenas particularidades, por exemplo, os exames nacionais acabam por ter datas fixas e períodos fixos. Neste caso, as provas de aferição, ainda para mais com esta nova forma de as realizar, estão atribuídas a janelas temporais de 10 dias, se não me falha a memória, que permitem que as escolas também adequem os seus calendários a esse efeito. Este ano, como disse, são pela primeira vez realizadas com recursos digitais. De parte a parte tem havido prós e contras. Por um lado, temos os professores que têm apontado as dificuldades dos alunos mais novos, nomeadamente os do 2º ano, em interagir com estas ferramentas, não questionando a destreza dos mais novos para estes meios tecnológicos, mas pequenos assuntos, desde a colocação de vírgulas, a colocação de sinais de pontuação, de acentos, pequenas coisas que não estão tão habituados e dotados a fazer e que agora, pela primeira vez, são forçados a fazê-lo num momento de avaliação, que não o é. E, por outro lado, também os próprios diretores escolares que estão a apontar a falta de equipamentos e de infraestrutura para conseguirem realizar estes exames. Eu, desde já, uma defesa, eu sou o primeiro defensor da digitalização. Percebo que em muitos aspectos do nosso cotidiano estamos relativamente atrasados, com as suas questões de segurança e de compromisso. Também percebo que não seja possível, mas sou um defensor, por exemplo, do voto eletrónico, e acho que devemos caminhar o tanto quanto possível para que isso seja uma transição rápida. No entanto, neste tema da digitalização das provas da aferição, acho que foi aqui dado um passo em falso em muitas direções, desde os recursos físicos, os recursos humanos que neste momento não estão acautelados nas escolas, a própria preparação e a adequação da documentação para este momento.
Há aqui um ponto que é crítico, que os diretores escolares têm sido bastante opositores a esta realização, que é o facto da documentação ter chegado muito em cima da hora para a realização dos exames. As escolas, desde já há muito tempo, que têm o seu calendário definido. O período, por exemplo, para a realização da prova de aferição de tecnologias de informação começava na segunda-feira e a documentação só chegou às escolas na quinta-feira. Aqui acontece que muitas escolas já tinham planeado começarem as provas de aferição logo no primeiro momento, tiveram que reagendar-se. Os relatos que nos chegaram na terça-feira foi precisamente de que houve muitos alunos a terem falhas de sistema. Por outro lado, coincidência ou não, mais de 50% dos alunos não conseguiu finalizar a prova no tempo que seria estipulado. E, acima de tudo, aqui houve um caso que, face ao clima de greve constante que temos vindo a ter na educação, que adquiriu particular relevo, foi nesta documentação havia instrução para a instalação de uma aplicação num computador, em que teriam que ser os próprios professores, porque a maior parte das escolas não tem um técnico de informática a tempo inteiro, a ter que fazer a instalação fora do seu período letivo. E no fundo estava a haver quase um apelo aos professores que estavam mais dotados e mais confortáveis com a utilização destas tecnologias para o fazerem. E por mais simples que a tarefa seja, e nós hoje não podemos questionar isso, é uma sobrecarga que os docentes que hoje em greve reclamam e que lhes é mais ainda acrescida. Além disso, as próprias escolas hoje não estão dotadas de recursos informáticos para este fim, pelo menos tão capazes como seria de esperar, além da própria fraca preparação da rede de telecomunicações para conseguir ter uma série de computadores em rede e que, neste caso, colocou-se a questão para uma prova de aferição que serve para aferir, mas nós estamos num período em que estamos à porta dos exames nacionais, em que, apesar de não serem realizados num meio digital, muitos outros problemas vão surgir. E também gostava de terminar por aqui para avançar primeiro mote. Um ensaio geral que deixou muito a desejar, Miguel. Sim, um ensaio geral que não devia ser um ensaio geral. Quando lançamos uma prova em escala, o piloto tem que ter tido já uma boa base. O ensaio geral é o piloto que foi feito até agora. O que nós hoje vimos foi que o salto foi muito grande. Nós passamos do pré-ensaio geral direto para a encenação final. E isto colocou a nu a fragilidade do sistema. Eu via ontem as declarações do Presidente do IAV de que é um passo inevitável, a digitalização. Eu sou o primeiro a concordar com o Presidente do IAV. Até aí de acordo, não é? Agora, não há agora há condições para o fazer agora, com um mínimo de... A transição só pode ser feita quando há uma garantia, não digo de sucesso, mas uma garantia de estabilidade e que este tipo de falhas não possam ocorrer. Muito bem, Fernando. Sim, eu acho que o Miguel englobou basicamente aqui todos os dados que são relevantes para esta questão. Portanto, eu vou só aqui sumarizar um bocadinho. Mas assim, algo, mais uma vez, começando pelo conceito, eu acho que eu concordo absolutamente com o Miguel. Portanto, a simplificação e a digitalização de qualquer processo, seja a nível formativo, seja a nível fiscal, seja a nível relacionado com a função pública, etc. O mesmo coisas que afetam o nosso dia-a-dia, sou completamente a favor. Nós ainda dependemos muito dos papelinhos, espera ali, e falta uma carta, e falta um papel, portanto, claramente esse avanço tem que ser feito, e irá ser feito, mais tarde ou mais cedo, inclusive na parte da educação. Agora tem que haver aqui uma contextualização, ou seja, nós temos, exatamente como a Miguel disse, nós temos que perceber primeiro se a estrutura está bem montada, e se temos capacidade para aplicar algo, e só depois é que ela é aplicada. E aquilo que o Governo parece ter feito é basicamente ter dado aqui uma nova ferramenta e deu basicamente 2 dias úteis para a implementação do sistema e disse desenrasquem-se, para não usar outro termo, o que não faz sentido nenhum. Portanto, as consequências foram óbvias. Houve professores que até creio que se recusaram a participar nessas provas de aferição, por acharem que não são garantidas as condições mínimas para a execução das mesmas. Obviamente que há aqui escolas que poderão estar perfeitamente preparadas para a implementação deste sistema, mas há muitas que não, e nós temos uma realidade muito distópica no que toca à educação. Portanto, nós não podemos estar a pedir a uma escola que em 2 dias implemente um sistema que centenas de alunos têm que se ligar a um único servidor, na mesma sala onde temos baldas para impedir que a chuva vá fazer mais umidade. Portanto, há aqui uma realidade alternativa que o Governo, não sei se quis passar uma ideia que é moderna, mas obviamente tem que ter aqui um contexto e uma realidade mais profunda da situação.
situação. E depois ainda aqui há uma questão mais pedagógica que tem a ver com a questão dos alunos do segundo ano fazerem provas de aferição de forma digital. Não me parece ainda algo muito natural, até porque os resultados, lá está, quase 50% não realizaram um teste. Creio que até as provas, as médias das notas até baixaram de quem efetuou as provas digitais. Portanto, há ainda essa questão mais pedagógica, isso tem que ser depois contextualizado, tem que dar, os professores têm que fazer formação de português e não formação do Office, e de como é que se põe a vírgula e o ponto, pelo menos não no segundo ano, de certeza absoluta. Portanto, me parece um conceito, e dou isto de barato, parece-me um conceito que terá que ser implementado e é o futuro em todos os setores. Agora tem que haver sustentabilidade para isso, e nós não podemos aplicar uma medida num sistema que não tem ainda todo cabimento para isso. Isso parece-me óbvio. Miguel. Sim, só um sublinhado final. Há aqui outra questão que até, pronto, os meios pedagogos e eu, tendo uma mãe educadora de infância, sou muito sensível a estas questões, por exemplo, desde o desenvolvimento da motricidade fina, que é o que chamam a questão, por exemplo, da destreza da própria caneta, que é algo que nós devíamos estar a incutir, independentemente da digitalização ou não, que aqui acaba por ser mais prioritário nos alunos do segundo ano e que não é feito. Mas a mim, acima de tudo, há aqui várias questões que agora afetaram as provas da aferição e que têm que ser acauteladas o quanto antes de transitarmos para o período dos exames nacionais. Falo da questão, por exemplo, dos recursos humanos, porque hoje as próprias escolas estão a valer-se desta janela ampla da realização das provas da aferição para fazerem alterações consoante os recursos humanos que têm ao dispor face às greves dos professores. O mesmo não vai poder acontecer, por exemplo, com os exames nacionais, porque são feitos em períodos fixos, rígidos, porque assim tem que ser por uma questão de justiça e de equidade no acesso a estas provas, também face à importância que têm no restante percurso, e que colocam estas questões dos recursos humanos com muito mais relevo, e é preciso perguntar hoje ao Governo se estão devidamente acauteladas as condições para que os exames nacionais, que tão importantes são para os estudantes, principalmente do 11º e 12º ano, se estão garantidas. Depois, há aqui outra questão que também está a pairar, que é a admissão em bloco, ou o colocar à disposição em bloco dos júris dos exames, da Comissão dos Júris de Exames, acho que é assim que se chama, e que também carece de uma resposta rápida face à pressão que vai colocar dos exames de secundário. E por fim, aqui como uma pequena nota, algo que já tinha deixado também e que hoje importa ressalvar, o reflexo deste falhar na educação e na resposta da educação está às claras quando hoje vemos, por exemplo, que as escolas privadas já não têm votação nem inscrições abertas para o próximo ano, porque ao fim de um ano em que houve uma sucessão de greves que colocou as escolas com patamares altamente distintos a nível de formação, hoje não há dúvida de que esta é uma mensagem clara dos pais que preferem fazer um esforço adicional, mesmo tendo em conta os períodos de inflação e de pressão económica, em convocar os seus encarregados de educação a frequentar uma escola do ensino privado, porque é uma garantia de que, pelo menos, o acesso à educação irão ter, ainda que a bastante custo do seu orçamento familiar. Muito bem, vamos seguir em frente. O Fernando Costa, antigo liberal, tinha proposto também a questão das 7 fontes, que enfim, é uma promessa de resolução da maioria que governa Braga, da coligação Juntos por Braga, mas que tem tido muitas dificuldades em ser implementado. Sim, eu creio que a novidade mais recente é que foi agora prometida a apresentação do caderno de encargos, ainda este mês, da parte da Câmara. Mas sim, eu aqui vou entrar mais numa perspectiva um bocadinho mais abstrata e mais pessoal, não aqui como membro da Iniciativa Liberal, mas como jovem que vive em Braga e que gosta de espaços verdes e que gosta de passear o cão e de ter aqui espaços, ainda por cima sou de Lamaçães, portanto neste momento estou entre muitas obras, portanto preciso mesmo de verde, e aqui o balanço que eu faço isto já é um processo que se também vai arrastando há muito tempo. Nós ao longo do mandante Ricardo Rio e do anterior, do outro executivo, tivemos aqui várias trocas de acusações sobre quem é que protegeu mais ou menos a parte urbana, digamos a proteção urbanística deste parque, e o que eu peço, ou o que eu apelo, ou seja, nós neste momento ainda entramos aqui em várias acusações das agências imobiliárias que acusam o executivo de proteger um e não proteger outro, portanto
entramos aqui há muito tempo encavalitados aqui em pequenos processos que vão atrasando, e acho que Braga precisa, da mesma forma que também quer apostar em outras vias de modernização, como os BRTs, etc. Também é importante contar com espaços onde as famílias possam frequentar, estar juntas, passear, e mais do que esta construção, mais do que a parte urbanística e do planeamento de construção habitacional que está a ser também incluído no parque, além do ecoparque, etc. O que eu peço é que daqui a uns anos, de uma forma mais redutora possível, o que eu peço é daqui a uns anos é ter um parque onde possa passear e usufruir de um espaço que é muito importante para a nossa cidade e que não seja não só um processo que se vai arrastando, que depois culmina numa data de moradias de luxo, que já são uma natureza muito, muito particular, que vai entrar na cidade de Braga e não só, mas faço esse apelo, que o Parque das Sete Fontes se concretize e volte a ser aquilo que é junto dos bracarenses. Miguel Cunha tem sido o Parque das Sete Fontes já vem do executivo anterior, tentou, enfim, proteger de alguma maneira a zona mais verde. Temos pelo meio a habitação, zonas que já estavam de privados e que têm construção. O que é certo é que esta maioria já leva alguns anos de governação e não tem conseguido resolver o problema e tornar, como dizia o Fernando, no fundo, Sete Fontes para os bracarenses, uma cidade que sente-se muito pesada em termos de densidade populacional. Sim, em primeiro lugar, este projeto é uma das bandeiras da coligação Juntos por Braga, desde sempre foi, e a sua não concretização até ao momento, se calhar é mesmo pela dificuldade, não é se calhar, é uma certeza, é mesmo pela dificuldade jurídica da questão do acesso e da expropriação dos próprios terrenos, porque é uma realidade que hoje temos uma pressão urbana demasiado grande sobre a cidade. É um facto que um espaço verde de grandes dimensões peca por tardio neste momento. Temos alguns espaços verdes que infelizmente não conseguiram afirmar-se no panorama da própria cidade. Ocorre-me desde logo o parque mais emblemático da cidade e que está às portas da cidade, o Parque de São João da Ponte, e que infelizmente não tem conseguido se ingrar, e também não é para a própria dimensão também não permite almejar aquilo que é o propósito do Parque das Sete Fontes. Mas este Parque das Sete Fontes é aquilo que Braga neste momento consegue almejar, e é um excelente projeto para à entrada de Braga conseguirmos ter um pulmão verde, e esperar que este exemplo consiga replicar-se em muitos outros sítios, porque um dia que, e espero que seja para breve, que este projeto esteja no plano, não será também suficiente para cobrir outras manchas populacionais na zona, precisamente mais a sul de Braga ou mais a sudoeste de Braga. Esta questão dos litígios judiciais que têm havido é que realmente foi uma batalha que também a coligação acabou por herdar, porque quando estes terrenos numa fase inicial tinham sido adquiridos pelos atuais proprietários, foi-lhes prometido uma capacidade que esses terrenos hoje não o poderão ter, nem é a intenção do próprio executivo aplicar a capacidade construtiva que os proprietários hoje defendem. E daí também que todo este processo de expropriação entre em litígio, precisamente pelos valores avultados, que vão entre os 100 a 200 euros o metro quadrado, que os atuais proprietários defendem e que contradizem muito, ou contrapõem-se muito aos 14 euros por metro quadrado que o executivo propõe na própria expropriação. A verdade é que a solução da coexistência do espaço verde, do espaço cultural e do espaço habitacional não é aquela que melhor serve os interesses diretos da cidade de Braga, mas por outro lado também entendo como a capacidade de conseguir encontrar aqui um equilíbrio face a estas disputas e conseguir também agilizar o próprio empreendimento. É algo que não posso comparar, mas tenho de comparar, por exemplo, com o próprio Parque da cidade do Porto, que também tem junto a si bastantes zonas
habitacionais, ainda que a escala do próprio Parque das Sete Fontes não seja equiparável ao próprio Parque da Cidade do Porto, também a capacidade construtiva que será dada nas imediações do Parque das Sete Fontes não é de todo equiparada à que hoje sucede no Parque da Cidade do Porto, e o mesmo podemos equiparar para outras grandes manchas, nomeadamente, por exemplo, em Lisboa, nas imediações do Parque Eduardo VII, por exemplo, também o mesmo se passa com o foco habitacional que ali está na periferia. Portanto, Parque Monsanto, exatamente. Portanto, eu entendo que não é de todo aquilo que nós hoje merecíamos, mas é aquilo que de certa forma irá conseguir agilizar o próprio processo, e esperar que hoje, ou melhor, esta semana foi notícia de que uma das famílias que detinham uma parte dos terrenos em disputa, infelizmente a parte mais pequena do que está em disputa, apenas 1,8 hectares, já fez a venda a um fundo imobiliário que agora tratará da gestão, e acredito que também será um passo em frente, pelo menos a esta porção do terreno. Fica ainda por resolver a questão do principal detentor de área naquela zona, mas assim que também houver o aval do próprio Ministério da Saúde para os terrenos que estão afetos ao hospital, acredito que a pressão irá aumentar, e também conseguiremos ter um bocadinho mais de luz ao fundo do túnel, e esperar que seja uma realidade até ao final do mandato. Muito bem, Fernando Costa, não sei se em relação a este assunto... vai no seguimento daquilo que o Miguel disse. Acho que é aquilo que todos nós queremos, é que esta batalha jurídica seja resolvida de uma vez por todas, e há casos que nós vamos acompanhar na nossa política nacional, como o julgamento de José Sócrates, em que esperamos todos estar vivos antes dela ser resolvida. Isto é um desses casos. Eu espero ir ao jardim ainda nesta vida. Muito bem, antes de terminar o programa, e porque estava fora dos assuntos que tinham sido inicialmente propostos, mas a conversa antes de iniciarmos Ideias com J acabou por gerar aqui um consenso para aflorarmos a questão da nova lei do tabaco, que alguém já disse que é uma violência muito restritiva em relação aos fumadores e até a quem vende tabaco, até à atividade económica. Não sei, Miguel pode passar por aí. Sim, aqui já com esta questão da lei do tabaco, a primeira ponte que posso fazer é mesmo com a questão que há uma série de programas atrás falávamos da habitação. O PS a fazer uma daquelas entradas de rompante e depois, passado uns dias, depois do assunto já estar devidamente escrutinado, já terem a noção do feedback negativo do primeiro impacto, vem, não, afinal isto não é como nós vendemos da primeira vez, e há aqui um suavizar das restrições já em relação à nova lei do tabaco. Acima de tudo, o mesmo que nós apontávamos na questão da habitação também é facilmente exposto aqui nesta questão da lei do tabaco. Um controle excessivo em matérias que não deve ser o Estado a limitar da forma, pelo menos, que o PS propôs e que o Executivo propôs numa primeira instância, o mesmo que nós falamos para a habitação coerciva, ou para a apropriação coerciva, agora, por exemplo, também nas limitações que esta lei do tabaco vinha impor. Não só, a meu ver, a questão da venda, ainda consigo perceber algum tipo de critério de limitar o acesso por exemplo, a venda nas proximidades das escolas. Até percebo qual é que é o ponto a colocar em questão, para também não incentivar, ou pelo menos não ser uma porta de entrada para os mais novos para este tipo de produtos nocivos. No entanto, o mesmo não posso perceber qual é que é o critério para impedir que se pratica este ato à porta, por exemplo, de um estabelecimento de restauração. O que é que delimita hoje o limite o limite de uma zona de entrada de um restaurante? O que é que define, por exemplo, eu se estiver debaixo de um café que só tem um toldo num dia de vento, se calhar vou estar muito menos exposto do que noutras circunstâncias que hoje não são acauteladas.
novamente, acho que aqui estão-se a querer criar medidas, ou estavam-se a querer criar medidas, pelo menos nesta primeira entrada. O Partido Socialista na Assembleia da República já manifestou, enfim, já recuou um pouco em relação àquilo que sim, porque lá está, porque o feedback foi nocivo para a primeira abordagem e agora já começaram a tirar este cariz tão paternalista e protecionista das medidas inicialmente apresentadas, mas acho que é novamente uma preocupação demasiado focada em coisas micro, quando na verdade há outros princípios subjacentes ao consumo do tabaco que podiam estar a ser equacionados. Fernando Costa. Certo, relativamente a este assunto, acho que há aqui um traço de personalidade do Partido Socialista e deste governo que se vai demonstrando nas suas propostas e nas suas medidas. Aqui não foge essa equação, ou seja, acho que o governo está a tentar obviamente acompanhar também aqui as medidas que estão a ser implementadas pela União Europeia, que são universais nesse aspecto, portanto percebo perfeitamente e apoio e concordo com todas as medidas restritivas que possam afetar terceiros, ou seja, portanto, eu isso acho que pago o justo pelo pecador, por mais que em 10 pessoas 9 tenham cuidado, se houver uma que não tem, alguma coisa tem que ser aplicada, portanto percebo perfeitamente isso, e uma vez mais, concordo com tudo que possa afetar terceiros. E também o próprio, porque mesmo, enfim, e no caso em apreço, no meu caso, sendo um fumador, não sendo um fumador de maços, de muitos maços, nem lá perto, mas reconheço que o Estado também, retirando essa capa de um Estado que interfere na vida pessoal e na opção de cada um, também é verdade que o Estado aqui pode levantar algumas interrogações, nomeadamente em termos daquilo que uma pessoa que fuma e que tem mais propensão para ter cancro do pulmão vai ter um custo também para o Estado, vai ter um custo também em termos de Serviço Nacional de Saúde. Portanto, para além do investimento do Estado que tem que fazer nessa área, a própria pessoa também acaba por enfim, ter também a sua dificuldade, ter também custos na vida com essa decisão. Portanto, há aqui, se calhar... Acho que é muito conceptual. É assim, o álcool também mata e também provoca muitos gastos no Estado depois a nível de resolução desses casos de saúde. Sim. E não vemos o álcool a ser proibido. Portanto, e até com as questões de condução, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que lá está, tudo que afeta terceiros, concordo. A partir do momento quando é a gestão das nossas próprias vidas, o Estado, por mais que agradeça a sua preocupação, não deve ser paternalista nem muito menos protecionista nesse aspecto. Portanto, é isso que depois lá está, aquelas micro e macro gestões do governo, depois, e olhamos para as medidas, faz muito lembrar aquela questão do pacote mais habitação, ou seja, depois termos vagos e aplicações vagas, depois não sabemos como é que isto vai ser praticado de alguma forma, quer dizer, as pessoas vão estar com réguas e esquadros à beira de uma porta de um restaurante, mas o que é que garante se eu andar 4 metros para a frente não esteja a afetar outra pessoa que esteja lá ao meu lado? Portanto, entramos aqui num vazio que eu depreendo que depois não vai ser aplicado na realidade, até porque já tivemos aqui um passo atrás dos deputados do Partido Socialista. Só espero que essas medidas tenham sido feitas porque perceberam o efeito nocivo que estas medidas estavam a ter, o seu impacto, e não apenas porque alguns deputados fumam ventil e porque perceberam também que a sua liberdade ia ser afetada. Portanto, o conceito, concordo na sua base. Houve aqui alguns exageros que fazem parte dos traços de personalidade deste governo, que espero que sejam corrigidos. Sim, aqui também fazendo o contraponto, eu não sendo fumador e aqui percebo também o impacto da lei em proteger os fumadores passivos. Okay? Eu percebo esse impacto, mas acho que este é o caminho errado, porque não torna mais... não me faz a mim mais saudável. Por exemplo, eu estar numa esplanada bem arejada junto com um colega que esteja a fumar, não estou mais protegido do que, por exemplo, uma criança que pode estar num espaço completamente aberto junto ao alcove de um pai, por exemplo, a fumar. Acho que se calhar aqui, ainda que seja impossível fazer esse tipo de controle, acho que se estão a priorizar as opções erradas. Principalmente nesse aspecto, e felizmente o Partido Socialista já se está a rever neste primeiro impacto negativo e esperar que haja mais coerência nas medidas apresentadas. Nem lógica tinha, eu peço desculpa, eu acho que já foi realçado esta semana em diversos programas, quer dizer, a questão das bombas de gasolina em que não pode ser comprado o tabaco lá porque
não pode ser, porque é algo que não pode ser consumido nas estações de serviço, quer dizer, se fosse já se sabe que não se pode consumir porque está lá proibido de fumar. Não faz sentido nenhum. Obviamente que eu até percebo a medida e olhamos para outros países na Europa e não só, e vemos essa realidade dessa tentativa de afastamento, de incentivo ao consumo, e eu percebo perfeitamente isso. Agora, ao menos que sabem explicar aquilo que querem apresentar, e não faz sentido nenhum, é só isso. No fundo vai incentivar a que haja mais fuga à regra, a questão, por exemplo, dos festivais, que também foram um dos casos consagrados. Hoje, se formos a um festival de música, é algo que infelizmente faz parte, infelizmente e naturalmente faz parte do próprio ambiente do festival. A prática de substâncias, o consumo de substâncias ilícitas, mas, por exemplo, o consumo do tabaco, e é uma medida demasiado gravosa, como inicialmente tinha sido proposto, para ser implementada de forma tão rompante. Agradecer ao Fernando Costa da Iniciativa Liberal e também ao Miguel Cunha da JSD Braga e o Fernando também da Iniciativa Liberal em Braga, a vossa presença aqui no Ideias com J, hoje sem a presença do representante da JS nem da JCP, mas quando a qualidade existe o programa corre lindamente como aconteceu. Agradecer a vossa presença e marcamos encontro para 2 a 8 dias para mais um Ideias com J. Até lá. À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das Juventudes Partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho.